Bom, nós vamos falar agora sobre os prebióticos, ou seja, nós vamos falar sobre essas substâncias do ponto de vista microbiológico. Do ponto de vista químico, você vai estudar essas substâncias com muito mais propriedade em outras disciplinas. Nós vamos abordar os prebióticos aqui do ponto de vista da microbiologia. Como é que se conceitua um prebiótico do ponto de vista microbiológico? É uma substância que existe em alguns alimentos. Essa substância não é digerível pelas nossas enzimas e aí ela chega sem qualquer alteração nas porções finais do trato digestório, onde ela será metabolizada seletivamente pela microbiota probiótica. Então, a microbiota probiótica tem enzimas capazes de quebrar os prebióticos e essa microbiota probiótica vai se nutrir desses prebióticos, da quebra, dos produtos da quebra desses prebióticos. Como esses nutrientes são altamente energéticos, você vai ter um aumento bastante expressivo da microbiota probiótica endógena do hospedeiro. E, consequentemente, esse aumento da microbiota probiótica vai resultar em efeitos benéficos ao hospedeiro. Bom, o principal prebiótico, ou o mais estudado, é a inulina de chicória. Foi o primeiro prebiótico a ser descrito. Essa inulina ela é extraída do tubérculo da chicória. E aqui no Brasil se confunde muito chicória com essa chicória que é um vegetal folhoso. Não é. Você vê que a representação aqui nessa imagem da chicória é de um vegetal folhoso. Não é. A chicória de onde você extrai a inulina é esse tubérculo aqui. Você pode extrair inulina também de outros vegetais, que nem as cebolas, que nem o alho, etc. Só que o rendimento dessas extrações é muito baixo se comparado com a dos tubérculos da inulina. Ou seja, a chicória, de onde você extrai a inulina, ela produz como polissacarídeo de reserva, ao invés do amido, a inulina. Então, você encontra grandes quantidades desse polissacarídeo nos tubérculos de chicória. Nos outros vegetais, a chicória é um dos polissacarídeos de reserva, sendo que o amido, em geral, predomina. Então, a inulina purificada, extraída e purificada, é obtida geralmente a partir dos tubérculos de chicória. Você pode encontrar os prebióticos com diferentes denominações nos alimentos. Então, você tem fibras prebióticas, você tem foz, você tem só a denominação de prebiótico, ou seja, a inulina ela pode ser modificada, ela pode ser quebrada a vários derivados. E esses derivados são utilizados, são acrescidos aos produtos alimentícios. E aí, muitas vezes, você não fala inulina de chicória, você fala foz, ou você fala fibra alimentar. Geralmente, essas definições elas não são muito precisas. O melhor é você caracterizar inulina, derivados da inulina ou foz. Para você ter um efeito benéfico, você tem que consumir os prebióticos numa dosagem adequada regularmente. Então, são citados na literatura doses diárias de 5 a 20 gramas. Essas dosagens mais elevadas, elas geralmente determinam efeitos adversos, que é uma produção excessiva de gases
nos intestinos aí do indivíduo. Então, o mais recomendável é que você use dosagens de 4 a 5 gramas diariamente e continuamente. Só assim você vai ter um efeito benéfico da estimulação da microbiota probiótica endógena. Aí você tem, nesse esquema aqui, o que é a inulina. Ela não é um não é um fruto-óligo-sacarídeo típico, tá? Ou seja, óligo é pequena cadeia, a inulina, geralmente tem 10 a 60 resíduos de monossacarídeos na cadeia. Mas, quando você faz a extração dessa inulina, você tem uma mistura de cadeias. Então, tem cadeias que têm 10 resíduos de monossacarídeos e cadeias extremamente longas que têm 60 resíduos de monossacarídeos. Muitas vezes, você até hidrolisa essas cadeias maiores para ter cadeias menores. Por isso, a confusão da inulina com os FOS. A inulina extraída é uma mistura de cadeias, de 10 a 60. FOS, em geral, são obtidos a partir da hidrólise desta inulina, das cadeias, né, da inulina extraída dos tubérculos de chicória. Quais os detalhes aí dessa molécula? Primeiro, você tem uma cabeça de glicose. E a essa glicose, você tem inúmeros resíduos de frutose. O N médio, né, o número médio de resíduos de monossacarídeos ligados a essa glicose, varia consideravelmente, varia dependendo do processo de extração, da hidrólise que a inulina acaba sofrendo durante o processo de extração. Em geral, varia aí de 12 a 60, de 10 a 60. Então, a inulina natural, ela é uma mistura de cadeias, né? Ela é uma mistura que tem de 10 a 60 resíduos de frutose ligados a essa glicose. Então, em geral, você fala G de glicose, F de frutose, de resíduo de frutose, e N, o número de resíduos de frutose que existe nessa cadeia. Então, você tem que lembrar que a inulina é um produto natural. Quando você extrai, você vai ter uma mistura dessas cadeias. Se a inulina foi hidrolisada após a extração, aí sim você pode ter cadeias mais homogêneas, você pode ter o predomínio, né, de um tamanho de cadeia. Mas a inulina natural não, é uma mistura, né, em que você tem de 10 a 60 resíduos aí de monossacarídeos nestas cadeias. Quais as características principais desse pré-biótico, da inulina? Primeiro, ela resiste ao pH ácido estomacal e resiste às enzimas do nosso trato digestório. Então, isso é importante por quê? Porque só assim ela chega nas porções finais do intestino delgado e no intestino grosso sem qualquer alteração. Essa inulina é uma cadeia grande, consequentemente, ela não é absorvida e, geralmente, nós falamos que ela não é fermentável. Na realidade, esse é um equívoco, né? É uma simplificação do raciocínio. Ela não é fermentável pelas bactérias não probióticas da nossa microbiota, mas ela é fermentada especificamente por lactobacilos e bifidobactérias. Então, nós temos que tomar cuidado quando é feita a descrição da inulina, porque geralmente a gente coloca que a inulina ela é não fermentável. Na realidade, ela não é fermentável,
por membros não probióticos da nossa microbiota. Os probióticos, os lactobacilos e as bifidobactérias, essas bactérias conseguem metabolizar especificamente a inulina. Então, a inulina vai passar incólume pelo estômago, não vai sofrer a ação das nossas enzimas digestivas. Como é uma cadeia grande, ela não será absorvida e as bactérias não probióticas não vão fermentar essa substância. Essa substância será metabolizada especificamente pelos nossos probióticos endógenos, os lactobacilos e as bifidobactérias. Bom, essa inulina, quando chega nas porções finais do intestino delgado e principalmente no intestino grosso, essa inulina vai sofrer fermentação pelas bifidobactérias e pelos lactobacilos, que no slide anterior eu estava chamando de probióticos endógenos. O produto final dessa fermentação serão os ácidos graxos de cadeia curta. Então, as bifidobactérias e os lactobacilos vão hidrolisar a inulina, aproveitar os nutrientes resultado dessa hidrólise para fazer fermentação, e o produto final e os produtos finais desse processo de fermentação serão ácidos graxos de cadeia curta. Na sua maioria, serão o acetato propionato e o butirato. Essas substâncias são importantes por quê? Porque elas são a principal fonte de energia das células do epitélio da mucosa e da submucosa intestinal. Ou seja, a mucosa intestinal não é tão vascularizada ao ponto de os nutrientes para essas células virem através do sangue. Consequentemente, as células do epitélio da mucosa e da submucosa se aproveitam desses ácidos graxos de cadeia curta que são produzidos pelos probióticos endógenos. Então, é importante que exista a produção desses ácidos graxos de cadeia curta. Por quê? Porque eles são a principal fonte de energia dessas células, as células do epitélio da mucosa e da submucosa intestinal. Quando você tem uma produção adequada desses ácidos graxos de cadeia curta, o que acontece? Você tem um efeito trófico nos tecidos da parede intestinal, ou seja, você vai ter uma parede intestinal, o epitélio e a submucosa, muito bem desenvolvidos, porque, entre aspas, eles estão sendo muito bem alimentados, as células que constituem esses tecidos vão estar muito bem alimentadas pelos ácidos graxos formados na luz intestinal pelos probióticos endógenos. Então, esse efeito trófico no epitélio da mucosa intestinal e na submucosa intestinal é que vai reverter na promoção da saúde. Ou seja, quando você alega uma propriedade funcional de um probiótico ou de um pré-biótico e essa propriedade está relacionada ao intestino, você tem que ver que, se as células estão bem desenvolvidas, você vai ter uma funcionalidade melhor do trato digestório. Então, essa melhor funcionalidade do trato digestório que é descrita como alegação de propriedade funcional, que leva à promoção da saúde. Então, se você tem um efeito trófico sobre o epitélio, sobre as células da submucosa, e elas se desenvolvem bem,
o que vai acontecer? Todas as funções relacionadas a essas células vão ser melhor expressas. Então, você vai ter uma melhor absorção de cálcio? Certamente. Você vai ter uma maior hidrólise da lactose? Sim, certamente. Você vai ter um melhor funcionamento dos esfínteres e das válvulas do trato digestório? Sim, certamente. Por quê? Porque esses tecidos estão sentindo, sofrendo esse efeito trófico dado pela grande disponibilidade de ácidos graxos de cadeia curta, resultado da fermentação dos prebióticos. Então, você observa que um efeito é consequência do outro. Então, você tem que entender isso para compreender as alegações de propriedade funcional relacionadas ao trato digestório. Então, é fácil você fazer essa correlação. Toda propriedade vai estar relacionada com o efeito trófico, né, dos ácidos graxos de cadeia curta sobre essas células do epitélio e da submucosa intestinal. Na nossa alimentação, a inulina não é comum. Se você observar, os percentuais de inulina extraídos do trigo, da cebola, do alho poró, são relativamente baixos, né? Aspargos não são muito consumidos na nossa alimentação e existe uma série de vegetais que não são comuns aqui no Brasil e que têm uma grande quantidade de inulina. Então, a raiz da chicória, né, os tubérculos da chicória, podem ter até 20% de inulina na sua composição. A batata iacon, que agora é encontrada aí nos hortifrutis, tem também uma grande quantidade de inulina. A alcachofra de Jerusalém, que também já é encontrada em alguns hortifrutis, tem uma grande quantidade de inulina. Tubérculos de dália, né, uma flor bonita, também tem uma grande quantidade de inulina. E alho seria o campeão em termos de percentual de inulina, só que ninguém consegue consumir, né, uma quantidade de alho tal que gere uma ingesta de 4 a 5 gramas de inulina. Você teria que consumir uma grande quantidade de alho e ninguém faz isso, ninguém consome essa grande quantidade de alho. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é que na nossa dieta, os alimentos que têm elevadas concentrações de inulina são raros. Então, é comum você consumir alimentos processados industrialmente que são adicionados de inulina. Então, para você atingir essa dose de 5 a 20 gramas de inulina, você vê que você tem que ter uma ingesta muito maior que a ingesta normal da nossa alimentação. Por isso que a suplementação com prebióticos muitas vezes é um bom caminho para você ter essa ingesta diária aí de prebióticos, uma vez que os alimentos mais comuns, né, trigo, cebola, não têm um percentual considerável de inulina. Bom, então nós vimos que prebióticos e probióticos se complementam. Isso deu origem a um grupo de alimentos ou complementos alimentares ou produtos que são chamados de simbióticos, ou seja, você mistura nesses produtos probióticos com prebióticos. Então, o raciocínio aí é muito simples. Aqueles probióticos que nós já vimos, aqueles probióticos liofilizados, que são administrados em situações específicas dentro de cápsulas, eles são misturados com prebióticos. E, com isso,
você dá um estímulo a esses probióticos endógenos de se multiplicarem no trato digestório do indivíduo. Então, você vê aqui esse produto, ele é um probiótico 10, né? São 10 linhagens probióticas misturado com inulina. Ou seja, quando esses probióticos chegarem no trato digestório, eles vão chegar acompanhados da inulina, que vai dar um grande estímulo à colonização do trato digestório por esses probióticos. A mesma coisa aqui com esse outro produto, né? Tem inulina e tem uma série de bactérias probióticas. Então, esses aí são os simbióticos. Você administra simultaneamente um pré-biótico e um probiótico. E essa associação é sinérgica. Você vai ter uma melhor colonização pelos probióticos por causa da presença desse nutriente que é especificamente metabolizado pelas bactérias probióticas. Então, o princípio dos simbióticos é simples, é fácil de entender. É só você conjugar as funções dos probióticos com as funções dos pré-bióticos. Bom, agora, de uma forma bastante simplificada, eu vou tentar descrever qual é a ação dos probióticos no trato digestório, indo mais para o lado da imunologia. Você lembra que, antes na aula, eu falei que os probióticos eram importantes porque eles modulavam a resposta imune. Então, o trato digestório ele tem uma grande quantidade de tecido linfóide associado. E esse tecido linfóide ele vai responder por uma série de características imunológicas do hospedeiro. Então, o entendimento do funcionamento do sistema imune associado ao trato digestório é muito importante. Por quê? Ele está diretamente relacionado com os probióticos. Você pode descrever a ação dos probióticos no trato digestório em diferentes níveis. Você tem um nível que é bem superficial, que seria na luz intestinal. Então, os probióticos vão ter ações que estão direta ou indiretamente relacionadas à sua presença na luz intestinal. Você tem um nível 2, que seria o epitélio e a submucosa intestinal. O epitélio e a lâmina própria intestinal são sinônimos. E por que essa área é importante? Porque ali ficam as principais células do sistema imune. Então, essas células serão estimuladas e vão dar origem a uma resposta imune. Então, essas células associadas aqui à lâmina própria, elas vão ser a base da resposta imune associada aí ao trato digestório. E nós não veremos, você verá isso em imunologia, respostas sistêmicas, ou seja, essa resposta imune ao nível da lâmina própria vai ser transposta para todo o organismo. Isso não interessa no momento. Interessa no momento o nível 1 e o nível 2 da ação dos probióticos no trato digestório. Bom, o que você está observando aqui? Você está observando bactérias probióticas na luz intestinal, no lúmen intestinal. E um outro detalhe muito importante é a presença dessas células dendríticas e dessas células M no epitélio intestinal. Então, você vai ter ações relacionadas ao nível 1 na luz intestinal
e ações que estão relacionadas com essas células dendríticas e essas células M que capturam bactérias da luz intestinal. Então, está relacionada, essas ações vão estar relacionadas, pelo menos no primeiro momento, com a presença dos probióticos na luz intestinal. Quando você tem probióticos na luz intestinal, eles vão competir com outros membros da microbiota por nutrientes. Então, eles, se são uma população numerosa, eles vão consumir grandes quantidades de nutrientes, em detrimento de micro-organismos não probióticos. Então, a competição por nutrientes, se você estimular a microbiota probiótica, a outra microbiota, a microbiota não probiótica, vai ter que competir com esses micro-organismos pelos nutrientes. E se você está estimulando os probióticos, logicamente, a microbiota não probiótica ficará em desvantagem. Um outro efeito da presença da microbiota probiótica na luz intestinal, nós já estudamos, é a formação de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta são muito importantes para a eutrofização do epitélio intestinal e das células da submucosa intestinal. Então, você observa aqui nesse esquema que a produção de ácidos graxos de cadeia curta na luz intestinal vai promover a eutrofização das células do epitélio intestinal. E aqui está representado um efeito eutrófico, que é o estímulo às junções intercelulares. Ou seja, quando existe esse estímulo, você vai ter uma passagem dificultada, uma menor passagem, uma menor translocação de bactérias da luz intestinal para a submucosa intestinal. E isso é importante para o hospedeiro. Quanto menor a translocação, menor os fenômenos imunes pró-inflamatórios que ocorrem na submucosa intestinal. Então, a produção de ácidos graxos de cadeia curta é muito importante porque eles vão agir de forma eutrofizante, vão fazer a eutrofização das células do epitélio e da submucosa intestinal. Esses probióticos podem produzir substâncias do tipo vitaminas para o hospedeiro e, muito importante, é a produção de bacteriocinas, que nós já discutimos anteriormente. Esses probióticos podem produzir bacteriocinas na luz intestinal que vão atuar, por exemplo, sobre enteropatógenos. E, além desses fenômenos de antagonismo, você pode ver fenômenos de amensalismo, ou seja, essa microbiota probiótica ela vai fermentar os prebióticos. Consequentemente, vai produzir ácidos. Consequentemente, o bolo fecal ficará mais ácido, o que vai ser um obstáculo a muitas bactérias. Bactérias que não se adaptarem bem a um pH ácido verão esse meio como um meio desfavorável. Então, essa ação dos probióticos de antagonismo e amensalismo é muito importante, não só para o controle da microbiota não probiótica, mas também sobre enteropatógenos que são ingeridos junto com água e alimentos. Um outro fenômeno que nós já falamos é os probióticos se ligando aos receptores das células do epitélio intestinal. Quando ocorre essa ligação, esses receptores ficam ocupados. E aí
Outras bactérias, e particularmente os enteropatógenos, não conseguem colonizar o trato digestório. Ou seja, você faz uma exclusão competitiva. Você impede que bactérias que não interessam ao hospedeiro, bactérias não probióticas ou mesmo enteropatógenos, colonizem, façam aderência direta e colonizem o trato digestório. Um outro efeito dessa eutrofização dada pelos ácidos graxos de cadeia curta, nós já falamos, é o estímulo à produção dessas proteínas das junções intercelulares, das zônulas de exclusão, zônulas de aderência entre as células do epitélio intestinal, que vai resultar no quê? Numa menor translocação bacteriana. E por que isso é importante? De novo, a translocação bacteriana pode determinar fenômenos pró-inflamatórios na submucosa. E isso não é interessante para o hospedeiro. Você está vendo aqui duas células muito importantes que você vai estudar em imunologia, que são as células dendríticas e as células M. Essas células, elas têm como função principal capturar bactérias na luz intestinal e treinarem o sistema imune na resposta imune. Então, você lembra na aula de microbiota, eu falei que a maturação do sistema imune associado à mucosa do trato digestório estava intimamente ligada aos probióticos, aos micro-organismos probióticos. Como é que ocorre essa maturação? Através desse treinamento. As células dendríticas e as células M capturam os micro-organismos probióticos e vão dar origem a uma resposta imune benéfica ao hospedeiro. Se você tivesse uma microbiota não probiótica aqui no lume intestinal, o que ia acontecer? As células dendríticas e as células M iam capturar essas bactérias. E muitas delas, depois de processadas por essas células do sistema imune, elas dão origem a uma resposta pró-inflamatória. Então, a presença de uma microbiota probiótica na luz intestinal é muito importante, porque as células dendríticas e as células M vão capturar essas bactérias probióticas e o sistema imune vai ser treinado com elas. E o efeito final não é pró-inflamatório, muito pelo contrário, é anti-inflamatório. Então, esse detalhe é extremamente importante e você vai estudar na imunologia certamente essas células que têm esse papel tão importante aí na mucosa intestinal. O segundo nível da ação dos probióticos seriam nas células do sistema imune que estão na lâmina própria. Então, você tem tecido linfóide associado à lâmina própria. Por exemplo, você tem placas de Peyer, que estão logo abaixo dessas células dendríticas e dessas células M. Ou seja, essas células capturam bactérias na luz intestinal e já se comunicam com linfócitos que estão nas placas de Peyer. E essa comunicação vai dar origem a uma resposta imune. Essa resposta imune pode ser pró-inflamatória ou pode ser anti-inflamatória. Se você tiver uma microbiota probiótica predominando na luz intestinal, a chance de você ter uma resposta anti-inflamatória é muito maior. Se você não tem probióticos na luz intestinal, a chance de você ter uma resposta imune pró-inflamatória ficaria muito maior. Então, a captura dessas bactérias na luz intestinal pelas células dendríticas e pelas células M é importante porque, primeiro, vai dar origem a células que produzem
anticorpos do tipo IgA secretória, que nós já falamos que são anticorpos, são diméricos, que vão agir na luz intestinal e são extremamente importantes para impedir a aderência de bactérias, em particular de enteropatógenos. Um outro efeito decorrente aí da comunicação dessas células dendríticas e das células M com tecido linfóide associado na submucosa intestinal é uma produção balanceada de células TH1 e TH2. As células TH1 têm a ver com a resposta pró-inflamatória. As células TH2 têm a ver com uma resposta anti-inflamatória. Então, quando você tem probióticos na luz intestinal, o estímulo do tecido linfóide associado vai fazer a produção balanceada de TH1 e TH2. Além disso, existe também a produção de uma célula T, que é a célula T reguladora, a célula T que vai regular a resposta imune. Ou seja, você não vai ter uma resposta imune exacerbada quando existe uma boa produção de células T reguladoras. Então, se você observar, além de você ter uma equivalência entre células pró-inflamatórias e células anti-inflamatórias, você tem também a produção de células que são capazes de regular a resposta imune. Então, quando você tem a produção dessas células de forma equivalente, você tem uma resposta que é boa para o hospedeiro e não uma resposta pró-inflamatória que seria ruim, entre aspas, para o hospedeiro. Essas células que você produz em resposta aí à comunicação das células dendríticas e das células M, elas produzem citocinas anti-inflamatórias, que são representadas basicamente pela IL-10 e pela TGF-beta. Então, você vai estimular uma população de células T, e essas células vão produzir citocinas que têm uma ação anti-inflamatória. Então, você vai ter o quê? Você vai ter uma resposta que é bastante benéfica ao hospedeiro. Além disso, você vai ter uma repressão das citocinas, da produção das citocinas pró-inflamatórias. Então, você vai ter uma repressão da produção de TNF-alfa e interferon gama, que dariam origem a respostas pró-inflamatórias. Então, se você observar, todas essas respostas são combinadas. Todas essas respostas dependem de um estímulo. E esse estímulo pode ser pró-inflamatório ou anti-inflamatório. Quando você tem probióticos na luz intestinal, em geral, essa resposta caminha para uma reação imune anti-inflamatória. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse assunto. É um assunto muito interrelacionado com o microbiota, às vezes difícil de entender, né? Você viu o grau de dificuldade de explicar esses assuntos, principalmente para quem ainda não teve imunologia. Como eu sempre recomendo, não deixe de fazer os exercícios do Google Formulários ou aqueles disponibilizados pelas nossas monitoras no Socrative e aproveite aí as aulas de estudo sincrônico para esclarecer as suas dúvidas. Espero aí ter atingido o objetivo da aula e muito obrigado aí pela atenção de vocês.